Olá pessoal, daqui é Patrícia Ferreira de Love, Peace and Writers. Espero que vocês estejam a ter um dezembro fantástico e bastante friorento. Como vocês devem de saber, o meu quarto tem 2 janelas, então eu estou super cheia de frio aqui dentro. Daí, se vocês ouvirem um barulho esquisito, é do meu aquecimento, que tem que estar ligado porque está muito frio. E sem mais demoras, para aquilo que vocês vieram a fazer aqui, vamos fazer o meu wrap-up de novembro, que foi, apesar de ser bom, foi bastante mau. Como vocês sabem da minha TBR de novembro, eu era para ler para aí 6 livros e eu acabei por ler 4. No entanto, para mim não foi de todo um desastre total, porque para aquilo que eu li eu gostei imenso, dei 5 estrelas a praticamente todos os livros e daí isso não fiquei totalmente triste. Mas sem mais demoras, vamos começar. O primeiro livro que eu comecei a ler foi A Court of Mist and Fury, de Sarah J. Maas. É a continuação de A Court of Thorns and Roses, de Sarah J. Maas, e eu adorei este livro. Eu simplesmente não estava à espera dos acontecimentos que iam decorrer no segundo livro. O primeiro livro acabou de uma maneira bastante como se fosse o final de uma série, coisa que me deixou um bocadinho confusa, porque eu sabia que ainda havia mais livros, eu não sabia porquê, mas de facto algumas coisas deixaram por ser respondidas e eu fiquei intrigada. Então, quando começou o segundo livro, eu fiquei surpreendida com todos os acontecimentos que estavam a decorrer. À medida que nós entramos no segundo livro, nós pensámos de uma maneira e quando saímos do livro pensámos de outra. Eu acabei por odiar pessoas que simplesmente amava ou amar pessoas que eu não amava. Eu acabei por ficar muito surpreendida com os personagens que Sarah J. Maas desenvolveu aqui nesta história. Não estava de todo à espera do acontecimento que ia decorrer. Algumas coisas eu estava a antecipar, no entanto eu não estava à espera que antecipassem dessa maneira. Tanto que fiquei surpreendida pelo facto de o primeiro livro ter bastantes coisas, como se fosse uma espécie de easter egg, que nós só no segundo livro é que nos vamos a perceber o que é que realmente significam. O que para mim foi surpreendente, porque eu não estava de toda à espera. Normalmente eu entro num livro e consigo praticamente detectar os pequenos pormenores que as autoras ou autores querem nos deixar surpreendidos, ou então que sejam mais tarde importantes, mas neste livro, ou seja, no primeiro livro de facto não detectei muitas coisas que fossem importantes, mas no segundo livro nós ficamos a saber que muitas coisas que parecem ser bastante normais, na verdade têm mais pormenores ou mais significado por trás. E eu fiquei a adorar esta série, fiquei a adorar a escrita de Sarah J. Maas. Vemos uma diferença enorme do primeiro para o segundo. O segundo está muito melhor escrito, está muito melhor, está muito mais interessante, está muito mais cativante. A história em si não é só acerca de 2 pessoas, são de várias pessoas e não só, tem cada significado de cada pormenor que de facto contribuem para que esta história seja uma história de 5 estrelas. Na verdade até merecia 1 milhão de estrelas, porque este livro foi simplesmente incrível, eu adorei. Eu não acho que haja alguém que me tenha dado 1 estrela a esta história. Eu fiquei super fã desta escritora. Na verdade, ela subiu bastante na minha tabela de autores preferidos, tendo a J.K. Rowling, ela, Stephenie Meyer e a seguir vários. Eu adorei esta série e já comprei 2 livros da outra série, que é Throne of Glass e Assassin's Blade, que eu acho que é... Tenho que ler Assassin's Blade e depois Throne of Glass. Mas quem sabe sobre estas coleções, por favor informem-me nos comentários qual é a ordem que eu devo de ler a outra série. Eu recomendo esta autora porque esta autora é uma expert a nos deixar completamente agarrados já à história e a querer saber mais do que é que vai acontecer. Enquanto eu estava a ler A Court of Mist and Fury, eu também tive a ouvir um audiobook que é Heartless, de Marissa Meyer. Eu simplesmente gostei muito desta história, eu não estava de todo à espera que fosse deste género. Quem conhece Alice nos Países das Maravilhas sabe que existe uma rainha má, que é a Rainha Vermelha, e esta história é um reconto da Rainha Vermelha, de como é que ela fica má. E eu não estava à espera dos acontecimentos, eu não estava à espera do plot, eu não estava à espera das personagens, eu não estava à espera
do elemento surpresa que existia nesta história, e eu fiquei fã da escrita da Marissa Meyer. Do início ao fim nós ficámos completamente a querer saber mais e mais e mais e mais desta história, e quando chega ao final nós ficámos completamente destroçados, porque a história, como vocês devem saber, ela fica má, por isso há uma razão por trás. Só que eu estava à espera que fosse outros acontecimentos, que houvesse alguém que tomasse o lugar dela, mas de facto não é esse o caso. Para vocês saberem mais, têm que ler o livro. Eu recomendo. Uma das teorias que eu tinha era que apenas uma pessoa tinha começado tudo, ou seja, que tenha atirado a primeira pedra para formar esta onda gigante de acontecimentos, e eu, do início ao fim, sabia que era essa pessoa e cheguei ao final e estava certa, mas no entanto fui completamente surpreendida com o final e eu adorei esta história, simplesmente. A seguir, vocês escolheram no meu blog diário o livro A Seleção de Kiera Cass. Esta história foi muito surpreendente, porque eu estava à espera de não gostar desta história, devido ao facto de haver tanta hype acerca deste livro. Toda a gente gosta deste livro, toda a gente quer que toda a gente leia este livro, e eu nunca percebia porquê, e estava à espera de não gostar, mas quando eu comecei a ler, praticamente não o larguei. Eu li-o em um dia. De facto, o meu blog diário tem poucos minutos, se não estou em erro. Acho que nem meia hora tem, por isso, só para vocês perceberem, foi bastante bom. Para o que a autora tinha em mente, ela teve muito bem. Gostei imenso da ideia que ela teve acerca deste livro e fiquei bastante surpreendida. Só que, no entanto, se eu for bastante analítica, se for muito, muito crítica, eu tinha que dar esta história 3 estrelas. Mas para o que a autora queria fazer, eu acho que ela merece 5 estrelas, porque ela deixou-me completamente a rir, deixou-me com borboletas no estômago, coisa que eu não estava à espera de um romance tão lamechas, mas eu gostei imenso e completamente recomendo esta série. Me deixa-me um pouco envergonhada, mas ao mesmo tempo fantástico. A seguir, para ter uma pausa entre A Court of Mist and Fury e A Court of Wings and Ruin, que é o terceiro livro de Sarah J. Maas, eu li Nimona de Noel Stevenson e adorei, simplesmente gostei muito desta graphic novel. Eu gostei da maneira como é que a autora fez a personagem principal. Ela é super cativante, ela é super destemida, ao mesmo tempo bastante maluca e muito, muito perigosa. Mas ao mesmo tempo é uma criança barra mulher barra criatura que está ali, e à medida que a história vai avançando nós praticamente corremos as páginas para saber o que é que raio ela tem em mente. E quando chega ao final é super quente e super fofinho, é super surpreendente a maneira como se descobre algumas partes. Eu gostei imenso desta história. Eu tenho uma pena que não haja o segundo, eu não sei se vai haver o segundo, mas eu espero que haja o segundo, porque esta história tomou o meu coração e eu recomendo este livro, porque este livro dá para rir, dá para nós ficarmos, dá para ficar tipo, yes! É um misto de emoções que está aqui e eu gostei imenso deste livro. Este livro foi-me cedido pela saída de emergência, por isso muito obrigada por vocês me darem a oportunidade de conhecer esta história. E por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gosto. Se ainda não são subscritos deste canal, subscrevam e não se esqueçam de carregar no sininho para vocês receberem todas as notificações dos meus novos vídeos. Até o meu próximo, pessoal. Adeus!